Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente quarta-feira para vocês, um bom dia aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão que joga nesta noite de quarta-feira pelas quartas de finais da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Paranaense lá em Curitiba às 21h30. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários de quanto que o Corinthians vai ganhar. E vamos aí com o vídeo. Da Arena. E vai trazer um pouquinho do clima, né, meu amigo? Bem-vindo mais uma vez ao Taon. A gente viu nas imagens na abertura do programa todo o carinho que o elenco do Corinthians recebeu na chegada a Curitiba, no hotel, muita gente apoiando. Inclusive tem a informação de que o setor de visitantes vai receber até mais do que a média de torcedores, justamente porque a procura foi muito alta. Não sei se você tem exatamente uma informação sobre isso. Mas sobre time, tem o Depay à disposição, mas a tendência é que o Depay comece no banco, né? A gente vai ter uma repetição de escalação, com exceção do Ranieri, que não está à disposição, e aí o Garro, né, que foi preservado para jogar hoje, né? É isso, boa tarde, Joana, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no Taon. Começando pelo início dos nossos assuntos, que são muitos. Corinthians chegou ontem à noite aqui em Curitiba. A gente está no mesmo hotel, inclusive, que a delegação corintiana, e foi bem legal de observar que por volta das 6 da tarde já tinha muito torcedor chegando ali no hotel, e o Corinthians foi chegar quase 10 horas da noite, ou seja, 4 horas antes já tinha uma galera esperando ali a delegação corintiana, com muita festa, aproximadamente 150 torcedores. E na chegada, 3 jogadores foram até os braços do povo, o Garro, o Romero e o Memphis Depay. O Memphis Depay era dúvida para essa viagem, não só se recuperou, como foi um dos mais atenciosos ali com a torcida, ficou coisa de 10 minutos atendendo os torcedores, tirando foto, autografando camisetas. O Romero ficou mais de meia hora, então realmente foi uma cena rara. Hoje em dia o pessoal passa ali rapidinho, cumprimenta os torcedores, até tira uma foto ou outra, mas ontem eles deram realmente muita atenção para a torcida curitibana. E vale destacar que a torcida do Corinthians é muito numerosa aqui no estado do Paraná, segundo a pesquisa mais recente sobre o assunto, é a maior torcida do estado, inclusive. E aí, pensando inclusive nisso, o Atlético Paranaense aumentou a carga de ingressos para o setor visitante aqui no estádio do Atlético. Geralmente são 1.500 lugares para a torcida de fora, só que para esse jogo especificamente vão ser 4.000 corintianos. E esses ingressos se esgotaram no sábado passado, e a gente entrevistou até alguns torcedores para uma reportagem que a gente preparou, e a fila virtual para a compra desses 4.000 ingressos do Corinthians chegou a ter 80.000 pessoas na fila. Então realmente uma procura muito grande, um carinho muito grande da torcida corintiana aqui no Paraná com o time do Corinthians. E sobre o Memphis Depay, está recuperado de uma lesão na coxa direita que ele sofreu no dia 6 de agosto, no início do mês, surpreendeu a todos, se recuperou muito rapidamente, só que a tendência é que ele comece no banco de reservas, até porque é um jogo decisivo, pegado, e ele não está 100% fisicamente, apesar de estar apto a jogar. Então a tendência é de que o Dorival Júnior comece com os dois jovens, Kaique e Guinegão, no ataque, que jogaram as 2 últimas partidas como titulares. Hoje devem iniciar jogando, e aí a única alteração em relação ao time que venceu o Vasco no domingo por 3-2 seria a entrada do Garro no lugar do Ranieri. O Ranieri está suspenso pelo 3º amarelo, o Garro foi poupado no jogo do Rio de Janeiro, começou no banco e entrou no segundo tempo. Hoje o Garro voltando ao time titular, e aí o restante do meio-campo formado por Maicon como primeiro volante, o Charles na direita e o Breno Bidon na esquerda. Muito provavelmente o Memphis Depay vai ser uma opção para entrar durante o jogo, e aí vamos ver quantos minutos ele aguenta jogar, mas é claro, um reforço importantíssimo para esse jogo, importante. E é só para encerrar, em relação à questão da torcida corintiana aqui no estádio, muita gente em Curitiba está dizendo que vai ter corintiano disfarçado no meio dos outros setores da torcida do Atlético Paranaense, porque como foi muito grande realmente a disputa pelos 4.000 lugares, então estão dizendo que muitos corintianos entraram na venda geral e hoje vão ficar quietinhos ali, tendo que ser bons atores para não dar pinta, né? Volto com você, Joana. De vez em quando isso acontece por aí, meu amigo. Muito obrigada ao Plácido Berci, trazendo as informações aí do Corinthians, como o Corinthians está se preparando para enfrentar esse primeiro desafio de quartas de final diante do Atlético Paranaense. Corinthians, porque tem clássico no domingo, aí acho que não, né? Acho que até pelo contrário, não é, Vitória? O Garro, por exemplo, só entrou no segundo tempo contra o Vasco, até pensando nessa sequência de jogos importantes. E aí, Vitória, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, amigos. Teto Retrátil na Liga Arena podia ser por aqui também, porque esse ventinho de São Paulo também está esfriando. Claro, nada comparado a Curitiba, né? O que vão enfrentar hoje por lá. Mas realmente, Bruno, o Corinthians encara a Copa do Brasil de outra forma, até porque é uma chance, né? Porque não de mais um título nessa temporada. E tem nesse jogo desfalques importantes. Você falou do Rodrigo Garro, ele foi poupado na vitória contra o Vasco no primeiro tempo, depois entrou em campo e hoje deve ser, sim, sem dúvidas, na verdade, titular dessa partida. Uma outra importante peça que está retornando para esse jogo é o Memphis. Ele ficou 20 dias fora por causa de uma questão muscular e está voltando para esse jogo. Não deve começar entre os titulares, mas com certeza vai entrar em algum momento da partida. Treinou sem restrições nessa última terça-feira. A gente lembra que o técnico Dorival Júnior tem uma lista recheada de desfalques. Então, André Carrilho, Yuri Alberto, José Martins, Hugo, são jogadores que estão no departamento médico. Ranieri, que também é uma peça importante desse time, não viajou porque estava suspenso, né? Está suspenso para essa partida, então por isso não podia ser relacionado. Falando disso tudo, tem um outro grande pilar dessa equipe, que é o Hugo Souza, e traz as expectativas para o jogo. Vamos ouvir. O Atlético Paranaense é uma grande equipe, né? Se vê pelos últimos anos, os últimos anos foram onde que eles conquistaram bastante coisa, que sempre chegaram em grandes competições. Então, independente do momento que esteja vivendo, é uma grande equipe, é um clube grande, então a gente tem que respeitar da melhor forma. Porém, a gente trabalhou muito forte, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer dentro do campo. E eu acho que a gente conseguindo impor nosso jogo, fazer aquilo que a gente treinou ali, a gente vai conseguir, se Deus quiser, dar um primeiro passo importante para a gente buscar essa classificação. É isso, Hugo Souza falando com a gente aqui no Sport Center. Bom, a gente também lembra que ontem o Corinthians chegou a Curitiba sendo muito acalorado pela torcida, né? Falei do friozinho, mas esquentou ali o carinho que a torcida recebeu, que os jogadores do Corinthians receberam. Então, Romero, por exemplo, que está aí nessa fase final, digamos assim, com o Corinthians, de fim de contrato, deu bastante carinho para a torcida, o Memphis. Então, deu para ficar próximo da torcida paranaense. O jogo é 9h30 da noite e é só o primeiro que vale vaga, é claro, na semifinal da Copa do Brasil. Bruno. Nas campanhas de Atlético Paranaense e Corinthians, o Furacão passou pelo Pouso Alegre, pelo Guarani de Bagé, pelo Brusque e pelo São Paulo do Cicinho. Fez aquela campanha cheia. Já o Corinthians, nas duas primeiras fases, não estava. Aí eliminou o Novo Horizontino e depois o Palmeiras. O Palmeiras, Edu Dracena. Essa copinha aí a gente não disputa. Copinha? Olha só, sabe que é Copa eu tenho uma de verdade, curiosidade, mas quem vai nos ajudar é a Tati Tavares, lá em Curitiba. Como está preparada a torcida do Furacão, do Atlético, para esse jogo, hein, Tati? Oi, Renata. Olha, como eu disse na primeira entrada, muito frio aqui em Curitiba. Parece que passou um furacão por aqui. A torcida, acho que dá para você ter uma ideia do que está acontecendo, né? Olha, a torcida tá assim, ó. Enlouquecida, apareceu aqui João Paulo Capelanes no meio da minha entrada. Tá com frio, não? Eu tô com frio. Então põe aqui, ó, põe aí. Eu sei que você é rubro-negro, ó, rubro-negro, furacão comigo. Outra coisa, alô Ronaldo Giovanelli, o debate nem começou, mas já tem um presentinho pra você, ó. Antes de começar a nossa resenha, olha só que me mandaram direto do hotel do Corinthians. É um furacão, Tati! Renata, depois dessa, eu acho que eu não tenho nem mais o que falar. Eu volto com você. Ele é louco! Você viu que ele falou que tá tudo em casa, tudo rubro-negro, não é? Mas não é bem assim. Não, eu vi a fralda dele cheia lá que transbordou ele falou na mão que é a dele sua. ali. Já levou, logo de manhã, Ele falou que ele pegou peraí. aqui no camarim. Pera. Vamos localizar a turma aí. O que é meu tá aqui, o que é dele tá lá. É que ele passou e te encontrou. Agora, e vamos foi. falar real. Quando você pensa no que aconteceu entre Furacão e São Paulo, era um time de Série A e outro que vive as agruras, os problemas da Série B. E agora é a mesma coisa. O Corinthians, primeira divisão, o Furacão como objetivo maior, voltar à elite, porém tem a Copa do Brasil que é atrativa. Financeiramente é um campeonato muito especial, muito bacana e de projeção. Então, Ronaldo, o Corinthians sabe que é o título que pode aparecer além do Campeonato Paulista no ano
E o Furacão tá ali, vai que ele possa beliscar mais alguma coisa. Isso, sabe o que é, menina Renata? Os times que já saíram, no caso o Palmeiras e o São Paulo, é a soberba, né? Eles entraram nessa competição achando que poderiam chegar na final antes de disputar as primeiras partidas. O São Paulo, que saiu fora pelo Furacão, que menosprezou o Furacão em casa, e isso o Corinthians não vai fazer nunca, porque a competição é igual o peixe. O peixe é pescado, o lambari é pescado. Não é comprado na porta do mercado, é diferente. É que tem gente que compra. Porque acontece o seguinte... Se eu não gosto de pescar, o Corinthians está indo para essa competição como tem que ir, para disputar. Não está desdenhando, não está, olha, aqui já foi, ali já foi, não. O Corinthians com dificuldade está indo lá de igual para igual, vai jogar também, vai pressionar o time do Furacão, vai ser pressionado. Agora, as equipes que lá estão, é o que tiveram vontade de estar nessa competição. Já está com medo já, deixa eu te falar uma coisa. Já está com medo já, irmão. Aqui, aí contra o Corinthians foi a mesma coisa. Nós vamos ganhar lá no Corinthians e no Aliança. A Renata foi pontual, Jorge também. A Renata foi pontual, por quê? O Atlético Paranaense enfrentou quem? São Paulo, que jogou o quê? Um futebol de primeira divisão. Hoje o Atlético vai jogar contra um time, o Corinthians, que tem um futebol de segunda divisão. Sim, então, eita, Atlético... onde você tá mexendo? E adivinha quem eliminou o Corinthians na Sul-Americana? Huracan? Quem o eliminou? Furacão! Quem vai eliminar o Corinthians? Furacão! Acho melhor pedir um remédio. Olha que ele foi pensar. Então, tá vendo? Ele tá juntando alho com bugalhos. Tá certo, o Capelano está certinho. Tá borrado. Ele tá com medo, sim. Ele tá Agora, com medo. posso falar uma coisa? O São Paulo, ele saiu por baixo, ou seja... Soberba. O São Paulo pensou que passaria fácil. Então. E o Furacão já mostrou que é um time que luta, especialmente em casa. Isso. Só que a diferença é que o São Paulo primeiro jogou aqui na capital paulista e depois em Curitiba. Esse confronto é diferente. O Corinthians vai definir na sua arena. O Furacão é hoje. O dia pro Furacão, na teoria, é hoje. E mesmo assim, até o para Corinthians encaminhar ou não a sequência. Mas mesmo assim o Corinthians não tá na soberba porque vai fazer essa competição Mas o Corinthians nessa tá com última medo. rodada em Você casa. tá com medo? Poderia estar, né? Porque, não, o Corinthians está em casa é forte. Mas a verdade é que tem o respeito aí. E o respeito faz a diferença. Por isso que o Corinthians está indo forte pra lá. É que o futebol do Corinthians tem causado essa dificuldade fora e dentro de casa. O Corinthians não sabe se tá jogando dentro de casa ou fora. Porque o futebol é o mesmo. O futebol é o mesmo. Não, pagamos, menino. O Corinthians é favorito, sim. E vai ter impeachment, o Corinthians é favorito, sim. O senhor também vai ter impeachment. Você tem que assumir. Hoje, pô, você tem que assumir menos o de 3 pro Atlético hoje eu nem comemoro. Você tem que assumir. E você falou que menos de 3 não comemora amanhã. Só que tem um detalhe. Então vamos analisar o que Odair Hellmann está planejando para essa partida na Copa do Brasil. Pega aí, Ronaldo. Time bom, rapaz. Tem que goleiro. Olha, o Santos foi herói contra o São Paulo. Goleiraço. Herói. Excelente goleiro. E em momentos decisivos ele também aparece, assim como o Hugo Souza, não é? Bom, aqui ele pode jogar com o Benavides ou o Madison na direita. Na zaga, Beleze, Arthur Dias e Léo Derek na esquerda. No meio-campo, Diogo Riquelme, Patrick, lembra? São Paulo, Galo, Inter, Santos, Zapelli, que é um dos destaques do time. E aí, Mendonça, conhece o Ronaldão? Conheço, passou pelo Corinthians. Lei do ex. O Espírito Mendonça. Ele passou, não, ele foi campeão brasileiro. Olha, Luiz Fernando, que já é jogador rodado, também bem conhecido, ou Allan Kardec e Viveiros ali centralizado. Essa seria a proposta do Odair Hellmann. Agora, o lado visitante da história, o Corinthians, de Dorival Júnior. Olha lá, Hugo Souza no gol. Seleção brasileira aí, ó. Mateuzinho, olha, esse menino lindo do papai que hoje vai fazer gol. Quanta mudança, hein, gente? André Ramalho. Aí, ó, nosso mosqueteiro. Aí, é a cara do mosqueteiro. Olha só, gente, como que é lindo. Como é ele? Quem é que definiu a vitória do Corinthians pra cima do Vasco da Gama? Foi o Gustavo Henrique, essa muralha. O que eu falava pra você? Eu falava que ele é um bom zagueiro, rapaz. Agora com a música, Negão, a música. Vai, Negrão. A música. Não, a outra agora, do Bidu. O Negrão tá meio lento. O Negrão tá meio lento. Matheus Bidu na esquerda. Aê, Negrão. Os 4 mosqueteiros aí, né? Tudo de bigode. Da área vai ser aquele rojão. Maicon, até gol, né? Fez gol aí. Agora é base. Charles, Breno Bidon. Base. Rodrigo Garro. Base também. E aí na frente é o seguinte, Gui Negão fez 2 gols aí nos últimos jogos, contra o Bahia, contra o Vasco. Cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Foi boa, Negrão.
Você que ele é parente do Negrão? Bom, olha só. Aí ele pode jogar ao lado de Kaique, da base, ou o Memphis Depay. Por que o Memphis está aparecendo como dúvida? Porque há uma teoria que, por conta do gramado sintético, ele não sairia jogando até para ser preservado. E o Garro também, viu? Até porque também ele tá voltando de lesão. Por que o Garro seria preservado contra o Vasco? Por causa do joelho se dele. ele seria agora? Não, porque contra o Vasco, menina Renata, eu vou te contar uma historinha rapidinho. Contra o Vasco, ele não entrou jogando. E ele não iria ele só jogar entrou também. depois. Ele não ia jogar também. Sabe por que ele entrou? Pra organizar o meio de campo e dar mais qualidade. E foi o que aconteceu. Na bola parada, saiu o gol. Os gols saíram com as jogadas e a infiltração de Garro. Então o Corinthians fez o quê? Aí Então o você tá Dorival usou dizendo a cabeça. que pode ser que ele também comece no banco? Eu tenho aqui minhas ressalvas de ele ficar, ele e o Memphis no banco. Porque ele vai colocar o Ranieri aí pra fechar esse meio. Não, o Ranieri tá suspenso. Vai jogar, Ranieri tá suspenso. Então aí já tá escalado o time. Eu te ajudo. Ainda bem que eu sei. tenho você da internet, menina. Essa é a menina da internet. Hoje você acha que eu tô a menina na internet? Você poderia sim, né? Porque já me ajudou aí já no Ranieri, poderia, né? Agora eu pergunto para os meus amiguinhos Cicinho e Edu Dracena se vocês também preservariam ou o Memphis ou o Garro, ou colocariam os dois em campo logo no início. Qual seria a atitude de vocês caso treinassem o Corinthians hoje? Cicinho. Olha, Renata, eu acho sim que deveria preservar. Preservar porque Os lá... dois. Os dois porque o grande trunfo do Corinthians é o jogo da volta, né? Então lá vai enfrentar uma pressão e são dois jogadores que não estão 100% no ritmo de jogo. E o Corinthians já se mostrou também forte sem esses dois jogadores. Já jogou fora de casa e conquistou resultados positivos. Então, assim, vale preservar sim, porque é preferível você ter eles para a sequência da competição do que tentar já num jogo como esse, os jogadores que estão voltando voltar a sentir a lesão. Então eu preservaria também. Preservar para a sequência, que só para lembrar, a sequência é clássico com o Palmeiras. Exatamente, tem esse clássico, mas... Pode deixar, não, pode deixar os dois. Contra o Palmeiras nem precisa, porque o Palmeiras se borra. Que bom, que esse sim. Renata, eu colocaria o Garro para jogar e deixaria o Memphis de fora. Até porque está voltando agora uma lesão, então de repente você forçá-lo num momento como esse pode ser que prejudique mais para frente. Então colocaria assim o Garro e até porque no meio de campo onde que ali você ganha e perde jogo, Ronaldo. É verdade. Então tendo um Garro com um cara que tem uma qualidade como ele no meio de campo, que vai dar pifada para os atacantes, eu acho que seria muito importante nesse jogo de hoje. Vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do Corinthians, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Atlético Paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. Como podemos ver, a equipe não vem fazendo uma boa campanha, está na 12ª colocação da Série B. Em 23 jogos disputados, somou 30 pontos. Está a 6 pontos do primeiro time do G4 e está também a 6 pontos do primeiro time, que é rebaixado para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 4 partidas da equipe do Atlético Paranaense. 3 foram pela Série B e 1 pela Copa do Brasil. Essa da Copa do Brasil foi que venceram o São Paulo na sua casa, venceram na disputa por pênaltis e acabou se classificando para as quartas de finais. Já na Série B, vem de uma vitória neste final de semana contra a equipe do CRB, jogando fora de casa. Anteriormente a isso, teve um empate e uma derrota. Mas é uma equipe que não vem muito bem, possivelmente está mais focada em pontuar mais na Série B, para quem sabe subir para a primeira divisão, do que quem sabe focar no título da Copa do Brasil. Estou trazendo aqui agora um recorte das últimas 5 partidas entre Atlético Paranaense e Corinthians. São 3 vitórias do Corinthians, uma do Atlético Paranaense na temporada de 2023 e um empate. Enfim, o Corinthians tem totais chances de sair vencedor e de conseguir a classificação. Lógico, esse primeiro jogo lá em Curitiba é um pouco mais difícil, gramado sintético. Vamos ver se Garro vai ser titular da equipe, porque é um campo diferente. Pode piorar a questão do joelho do jogador. Memphis Depay está voltando, vamos ver se ele vai ser titular nessa partida ou se vai entrar no decorrer do jogo. Mas enfim, o Corinthians tem totais chances de trazer um bom resultado para decidir na próxima semana na Neoquímica Arena diante da Fiel. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!